Eu vou fazer algumas considerações sobre a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Diz que essa epístola foi escrita pouco tempo depois dele ter escrito a primeira epístola. Foram meses se passaram e ele escreve essa segunda epístola, senão, segundo os comentaristas, porque, segundo se entende, a primeira carta de Paulo criou alguma situação de alvoroço e precisava de alguns esclarecimentos. Quem sabe houve por parte de alguns tessalonicenses uma má interpretação. Então Paulo escreve novamente, segundo os comentaristas, meses após, para corrigir, para esclarecer alguns pontos que não ficaram claros no seu entendimento. E ele começa com Paulo, Silvano e Timóteo. Então, tu vai ver como na primeira carta ela se diferencia de outras epístolas, porque Paulo não se coloca aqui como o apóstolo Paulo, aquele que foi chamado por Deus. Ele não se diz o prisioneiro, ele não se diz o servo. Então são cartas, quem sabe seja o início das escritas de Paulo, e em momentos que ainda não está sendo contestado, ele não está tendo tanta oposição dentro das igrejas, as igrejas são novas. Com o passar do tempo, alguns vão se levantar no meio da igreja, e pessoas que saíram, até judeus cristãos que saíram de Jerusalém, e eles querem ter a primazia, querem ser os maiorais, e eles começam a atacar Paulo. E aí Paulo começa a usar da sua autoridade. Aqui não, ele fala simplesmente Paulo, não é o apóstolo, não é o servo, não é o enviado, não é só Paulo. Silvano e Timóteo, eu havia falado no primeiro áudio, Silvano é a forma latina do nome Silas. E eu havia comentado, nós vamos encontrar Silvano somente na primeira e na segunda epístola aos Tessalonicenses, e se não me falha a memória, numa das cartas de Pedro, porque ele é o Silas, e aqui ele esteve com Paulo na fundação da igreja em Tessalonicenses. Paulo, ele faz a saudação tradicional nas suas cartas, que é graça e paz. Eu sempre digo graça e paz porque são igrejas que têm judeus, paz, o shalom, e igrejas que têm gregos. Os gregos seriam considerados os não judeus, os gentios. Então ele dá graça, que é a saudação comum entre os gregos, é boa vontade, é charis do grego. E ele se alegra, tu vai ver no início aqui, porque a fé e o amor têm crescido e aumentado. Isso alegra o apóstolo Paulo de ver essa diferença na igreja. E ele vai fazer esse comunicado dizendo que eles estão passando em meio à tribulação, em meio à dificuldade, que eles estão suportando com paciência e fé as dificuldades. Quem deve ter trazido essas informações foi Timóteo, que tu vai ver na primeira carta. Paulo diz que ele enviou Timóteo, e Timóteo deve ter se alegrado muito com a igreja, com o bom andamento da igreja, e vendo a paciência e a fé que a igreja tinha. E tu vê que é uma igreja que está sofrendo perseguição e aflição. Então aqui vai de encontro ao que muitos esperam da igreja. Se espera que seja uma vida maravilhosa, uma utopia, um sonho. E aqui nós estamos vendo, não, uma igreja que está sofrendo perseguição e suportando aflição. Então, mas é uma igreja que está crescendo.
Um dos maiores problemas da nossa igreja cristã foi quando Constantino, o imperador, por volta de 300 depois de Cristo, ele se declara cristão e acabou a perseguição na igreja, a igreja se torna um órgão oficial do governo e já começam a se declarar cristão porque começou a haver benefício e vantagem em ser cristão. E aí a igreja se perde e por muitos anos a igreja andou perdida. Nós vamos ver uma igreja que se depravou porque a igreja passou de ser perseguida, se tornou uma igreja perseguidora. Aí a igreja que era perseguida crescia, e Roma não conseguia vencer a igreja, mesmo matando cristão, e os cristãos eram jogados aos leões, cada vez os cristãos se multiplicavam mais. E a igreja sempre sofreu perseguição e crescendo. A igreja de perseguida, ela começa a perseguir os não cristãos. E aí nós vamos entrar para a idade das trevas, a igreja cai em apostasia, a igreja vira vantajoso ser cristão. E hoje nós podemos notar alguma coisa disso. Parece que hoje já é um status ser cristão, já é legal ser cristão. Não é vergonha para ninguém se dizer evangélico no nosso país, ao contrário, até causa uma certa posição de destaque, porque até o nosso próprio presidente se declara cristão evangélico. E assim a igreja se perdeu, até nós vemos a reforma, mas sempre houve um remanescente fiel, em todo esse período houve um remanescente fiel. Mas o que eu quero dizer é que a perseguição e a aflição é normal. Paulo diz, e vai escrever a Timóteo, depois nós vamos ver, todos os que quiserem viver piedosamente sofrerão perseguição. Então se tu for viver de maneira piedosa, tu vai sofrer perseguição. A perseguição vai ser óbvia, porque o nosso estilo de vida, ela contrasta com o mundo. E a luz que existe em nós, que é proveniente da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, faz com que o mundo seja condenado. Então nós não vamos ser aceitos. Jesus falou, o mundo vocês não vão ser amados pelo mundo, porque vocês não são do mundo. E quando o mundo está nos amando, aí alguma coisa está errada. Quando nós estamos de bem e de braço dado com o mundo, alguma coisa não está legal. Então é o nosso estilo de vida. Por isso Paulo fala muito andar de maneira digna. Aqui nós vamos ver aqui no versículo 11 que Deus nos faça digno da vocação. E eu disse já, o dignos, esse é o axios do grego, seja equivalente, que nós temos uma vida condizente com o evangelho e com a vocação que nós somos chamados. E aqui nós vamos ver que a igreja sofre perseguição, mas Paulo diz, olha, vai ter retribuição. Deus vai retribuir para aqueles que estão atribulando e atacando a igreja. Quando Paulo perseguia a igreja, prendia e fazia blasfemar e judiava e até dava voto para matar cristão, e ele estava feroz contra a igreja, o Senhor Jesus Cristo encontra Paulo no caminho a Damasco e diz, por que tu me persegues? Então, quando a igreja está sendo perseguida e quando tu está sendo perseguido, Jesus ele se considera a perseguição a ele. Ele diz, Paulo, por que me persegues? Paulo não estava perseguindo Jesus, ele nem sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas ele estava perseguindo a igreja de Cristo. Jesus, se tu está me perseguindo a mim, porque Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo, a noiva. E aí aqui nós vamos ver que o Senhor vai pagar com vingança. E aí Paulo vai falar sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo desde os céus com os anjos do seu poder, e ele vai vir com vingança. Vingança, e aí o mundo não conhece esse Deus que é vingativo. A Bíblia diz, minha vingança. Eu já falei em alguns áudios que se tu encontra, principalmente na versão em espanhol,
Parece que é no livro de Naum, diz que Deus é o Deus, um Deus da ira. Uma das mais famosas pregações que trouxe o reavivamento nos Estados Unidos no século XIX é uma pregação de Jonathan Edwards, que ele diz: pecadores perdidos nas mãos de um Deus irado. Então, é pecadores nas mãos de um Deus irado. E quando ele pregava, lendo sua pregação, ele nem olhava a audiência. As pessoas se agarravam nos bancos e vinham como se fosse a terra se abrindo, o inferno engolindo todo mundo. E através daquela pregação houve um avivamento no país, e em todo o mundo. Então Deus é um Deus da vingança. Ele diz: minha vingança, eu vou dar retribuição. E aqui ele vem trazendo retribuição. É isso que Jesus vem trazendo, retribuição. Ele vai dar a retribuição àqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vai ter um castigo, eles vão padecer eterna perdição. E aqui também é bom nós parar um pouquinho, porque a perdição é eterna. É eterna. Você crê num aniquilacionismo, seria essa palavra. Eu não sei se em português se tu usa esse termo, mas em espanhol se fala sobre essa crença do aniquilacionismo, quer dizer, todo mundo, os ímpios vão ser aniquilados, vão deixar de existir, a condenação vai ser eles deixarem de existir, e ninguém vai ficar sofrendo eternamente. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Depois eu vou pegar no versículo 8, nós vamos entrar no capítulo 2, versículo 8, nós vamos entrar um pouquinho sobre isso. E se crê nisso, que não vai, os ímpios vão deixar de existir, então ninguém vai padecer eternamente. Só que a Bíblia não ensina, a Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse que vai haver uma perdição eterna, eternamente perdido, longe da face do nosso Senhor, quando Ele vier para ser glorificado. No versículo 11, nós temos uma oração aqui. Como eu havia falado, tu pode acrescentar na tua oração diária: que Deus nos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado, e nós nele. Então isso aqui pode acrescentar, porque são coisas da palavra de Deus que nós temos que orar. No capítulo 2, nós vamos ver Paulo explicando sobre a vinda do Senhor, coisas que ficou, quem sabe, aqui esteja mal entendido. Então ele disse: olha, vocês não devem se mover facilmente do entendimento, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Eu acredito hoje que o dia do Senhor não está perto. Eu não acredito que esteja perto. Embora que nós vejamos voz profética de tudo que é lado, estou ouvindo sem demora, estou ouvindo pronto, eu não acredito que esteja perto. Eu acho que tem ainda muita coisa que acontecer, tem muitos sinais ainda para se manifestar. E Paulo está dizendo que eles não deviam se mover e nem se perturbar, mesmo que recebessem uma mensagem de um Espírito, de uma palavra e de uma epístola como se fosse dele. Então quem sabe até epístola, alguns estavam dizendo que era de Paulo, que o dia já estava perto. Alguns nesse período já tinham dito até que a ressurreição já tinha acontecido. E aí Paulo ele quer terminar com esses boatos. Então de repente alguém diz: não, isso aqui foi Paulo que escreveu, a ressurreição já aconteceu. Tu vai ver isso na carta a Timóteo, que havia alguns que diziam pregavam que a ressurreição já havia acontecido. Isso trazia muito trauma, muito problema. Já pensou, já aconteceu e nós estamos aqui ainda. Então é difícil de pensar desse jeito. E aqui ele fala sobre espírito. Muitas religiões e seitas foram formadas a partir de mensagens de anjos, como os testemunhos de Jeová. Não, perdão, os mormons, que foi do anjo Moroni. E parece que o islamismo também, tenho certeza também que parece uma mensagem do anjo Gabriel. E algumas outras religiões surgiram por espíritos que comunicaram a verdade e surgiu essas religiões. Mas eu vou voltar a dizer o que eu falei num áudio anterior. Se a Bíblia está certa, todas as religiões estão erradas. E se as religiões estão certas, a Bíblia está errada. Então eu disse, é o princípio da não contradição. Não tem como, Jesus é exclusivo, a salvação é só através de Jesus.
Não tem outro caminho para chegar a Deus, nem através de Maria, nem de Paulo, nem de Pedro, nem de santo nenhum, nem de religião, nem de igreja nenhuma, nem de lei, de nada. É só Jesus. Nós só temos acesso ao Pai através da cruz, através de Jesus Cristo, que Ele fez por nós na cruz. Então a Bíblia é exclusiva. A palavra de Deus escreve Jesus é exclusivo. E se Jesus está certo, todas as religiões estão erradas. E se as religiões estão certas, se tu está seguindo outra religião, então está certa, Jesus está errado. Pode ter certeza disso. Mas Jesus está certo, Ele é a verdade. Então a Bíblia é exclusiva, a palavra de Deus é exclusiva, o nosso Senhor Jesus Cristo é exclusivo, não inclui outro caminho, Ele é o único caminho. E aí Paulo vai dizer que o dia do Senhor já estivesse perto, e eu não acredito que o dia do Senhor esteja tão perto como as pessoas falam, eu não acredito. Vendo as coisas, eu acho que ainda tem muito sinal para acontecer, tem muita coisa, e nós esperamos, a única coisa que nós estamos esperando, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, é o arrebatamento da igreja. Esse é o que está se aguardando, mas existem muitas coisas ainda. Vai ter que haver uma mudança, porque o anticristo vai surgir de um ressurgimento do Império Romano. Então já temos o mercado comum europeu, a Europa já está se unindo, mas o anticristo vai surgir dali, do Império Romano. O templo tem que ser construído, reconstruído. E tu vai pegar, Jesus dá vários sinais em Mateus 24. E eu creio que também, assim, se tu vai analisar quantas coisas já aconteceram no mundo, que foram muito mais claras como um sinal da volta de Jesus e não veio. Nós tivemos 2 guerras mundiais. Aí nação contra nação, reino contra reino. Nós já tivemos peste na Europa. Morreu dizimando populações inteiras. Agora nós tivemos uma terrível confronto com o Covid. Morreram milhões de pessoas. Então, muitas vezes nesses 2000 anos, já se esperou a volta de Jesus. E quem sabe teve muito mais perto do que nós estamos hoje. Hoje não estamos tão perto assim. E aí pode dizer, não, mas Paulo diz, quando a paz e seguridade vem o fim. Pode até ser que seja daqui uma semana, ou daqui um dia, mas eu não creio que seja tão próximo, ainda vai demorar um tempo, ainda tem muita coisa que tem que acontecer. Eu acho que longe não está, mas também não está perto. Embora que a gente ouça vozes proféticas, estou ouvindo, pronto, mas isso aí, essa voz profética vem desde o 1º século. Paulo esperava já ser arrebatado, vivo. João dizia, nós estamos na última hora. Então, pode ser daqui um dia, pode ser daqui 2 dias, pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 10 anos, mas pode ser que todos nós sejamos recolhidos na nossa geração e se noutra geração, e passar mais 100 anos, 200 anos, nós não sabemos. O apóstolo Pedro esclarece, ele diz, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então Deus parou o relógio dele nas 69 semanas de Daniel, e falta uma semana ainda. Então, aqui Paulo vai mostrar que vai acontecer algumas coisas antes. Então vai vir uma apostasia geral. Bom, aqui do grego a palavra apostasia apostasia. É uma rebelião deliberada. É realmente se rebelar, não inconscientemente, mas conscientemente, contra a palavra de Deus e contra a verdade. Então, é abandonar a verdade de fato, é se agarrar à mentira. E vai se manifestar o homem de pecado, o filho da perdição. Quem é esse? Esse é o anticristo. Esse vai surgir desse ressurgimento do Império Romano, dos 10 dedos que Daniel fala, dos 10 dedos da imagem de Nabucodonosor. Esse último império mundial que vai ser destruído pelo reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus. Ele vai buscar adoração para si mesmo. E ele vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então,
nós temos que ver também o ressurgimento do templo em Israel. A reconstrução do templo, para que ele venha se assentar no templo. E uma das coisas que Jesus falou é que quando nós víssemos a abominação desoladora, se tu pegar Mateus 24, fala sobre a abominação desoladora, e isso é para te ter um entendimento, se pegar Mateus 24, 15, fala sobre quando vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Então aqui é a profanação do templo que vai acontecer quando o anticristo ele vai se sentar no trono de Deus, no templo de Deus, querendo se passar a Deus, ele vai profanar o templo. O lugar santo é o templo, ele vai profanar o templo. Antíoco Epifanes, rei da Síria, que foi na divisão do império de Alexandre Magno, ele governou sobre a Síria e ele dominou sobre a Palestina. E ele entra no templo por volta de 175 a.C. a 165 ele profana o templo, porque ele sacrifica um porco no altar, e o porco para o judeu é um animal impuro, detestável, abominável, e ele vai sacrificar e vai colocar uma imagem de Zeus no templo de Deus, e aí ele vai profanar o templo, e o templo vai ser abandonado. Depois os macabeus conseguem reconquistar Jerusalém e purificam o templo, mas Antíoco Epifanes ele profanou o templo. E foi a abominação desoladora que vai acontecer nos últimos tempos. E se tu está acompanhando o estudo de Apocalipse, tu vai ver que vai ser feita uma imagem do anticristo. E essa imagem vai falar. Então, possivelmente, ele vai se assentar como Deus. Quem sabe se coloque a imagem dele no templo, para ser adorado no templo de Deus. E aí o templo vai ser profanado. Então tem algumas coisas ainda que precisam acontecer, por isso que embora que nós estejamos esperando o arrebatamento da igreja, pode acontecer hoje, jamais eu seria tão radical, ou estaria me colocando em oposição ao que você fala, mas eu pelo menos eu acho que nós vamos ter um tempo ainda, tem muita coisa para acontecer. E aqui Paulo segue falando, olha, o mistério da injustiça está opera, mas tem um que está retendo, que é o Espírito Santo de Deus, que hoje está na terra, e ele vai se levantar com a igreja para subir e se encontrar com Jesus nos céus, e vai se revelar o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse iníquo, ele vai vir, e a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios da mentira. Então aqui nós vamos parar um pouquinho. Primeiro, aqui fala sobre aniquilará. Então eu já vi pastor comentando aqui do iníquo, e essa crença que vai ser aniquilado os iníquos, mas aqui está se falando de um iníquo, o iníquo, não é qualquer um, aqui está falando do anticristo. E que ele vai receber o poder de Satanás para reinar, e vai ter poder, e vai fazer sinais e prodígios da mentira. E Deus, o nosso Senhor Jesus, vai desfazer ele pelo Espírito da sua boca, a espada da boca do nosso Senhor, e vai aniquilar. Mas esse aniquilar aqui não é deixar de existir, porque se tu pegar Apocalipse 19, o anticristo vai ser lançado no lago de fogo, ele, o falso profeta. Então essa crença do aniquilacionismo não fecha. Eu acredito que os adventistas acreditam muito nisso, e tem outros que têm essa teoria, mas ela não tem respaldo bíblico. Os ímpios, eles vão padecer eterna perdição longe da face do nosso Senhor Jesus Cristo, e é eterna perdição. E aqui tem algo também interessante, porque aqueles que não amaram a verdade para se salvar, eles vão ser enganados. Por quê? Porque Deus vai enviar um espírito de erro, um espírito de erro, de operação de erro, para eles crerem na mentira.
e para que eles venham a ser julgados porque não creram na verdade, mas amaram, tiveram prazer na iniquidade. E aqui a gente tem que entender, hoje a verdade está sendo proclamada e as pessoas não têm amor à verdade para se salvar. Então Deus vai deixar que eles creiam na mentira. Eles vão crer na mentira. E é fácil muitas vezes a gente entender isso. Nós quer ver uma coisa? Como que as pessoas foram tão enganadas por Hitler? Eu li alguma coisa, já escutei alguma coisa, diz que Hitler tinha uma personalidade, quem estava perto dele se deixava dominar. Alguns que conheceram Hitler antes dele ser o grande ditador, diziam que ele mandava uma paz, que só falava em paz e amor. Então ele enganou todo mundo. E ele passava uma tranquilidade para todos. E uma nação inteira, quem sabe, sempre vai ter um remanescente fiel que não aceitava Hitler, mas muitos foram enganados por ele e tantos outros enganadores que com a lábia passam a perna em todo mundo. Eu já escutei em pregação que em Cuba, quando Fidel Castro era vivo, que os jovens que eram cristãos, eles não escutavam Fidel Castro. E o pastor perguntava, né, porque ele tinha um programa para os jovens, e aí perguntou para os jovens, um pastor que não era cubano, ele disse, por que vocês não escutam esse? Porque se tu escuta ele te convence. Então ele te engana, ele tinha um poder de convencimento tremendo, e aqui vai ser o anticristo, ele vai convencer todo mundo, ninguém vai receber a marca da besta enganado. As pessoas vão receber certos e cientes do que estão fazendo, então não é uma enganação. E aí eles vão se apegar, porque Deus vai enviar a operação do erro para que eles creem na mentira. Então nós devemos estar sempre alertas por essas coisas. Depois nós vamos entrar no capítulo 3, e aí Paulo vai dizer que o Senhor é fiel e Ele vai nos confirmar e vai nos guardar do maligno. Então nós temos essa proteção de Deus. Deus, Ele vai nos guardar e Ele vai estar sempre nos protegendo para que o maligno não venha nos tocar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, existe a intercessão do nosso amado Senhor Jesus Cristo por nós, o Espírito Santo intercede, para que nós venhamos a ser guardados. No final aqui da epístola, Paulo vai falar sobre o problema de alguns que andavam desordenadamente. O que aconteceu? Já aconteceu isso na nossa era da igreja, que alguns se levantaram dando datas para a volta de Jesus. E em determinados lugares se levantaram pessoas dizendo vai ser tal dia, e muitos venderam tudo, venderam casa, deixaram trabalho, deixaram tudo, e depois não aconteceu nada. Aqui parece que aconteceu a mesma coisa, uns já não estavam mais trabalhando, parece que Jesus vai voltar, e está voltando, como Paulo falou, para que seguir trabalhando, para que vão entrar para dentro da igreja e vão ficar orando, vão viver só para Deus. E aí Paulo disse, não é assim. E aí Paulo vai dar um exemplo dele, olha, nós nunca comemos pão de graça, nós trabalhamos de dia e de noite, para não ser pesado para ninguém. Então ele disse, isso nós fizemos, não é que o ministro ou que o pregador não tenha direito, ele disse, não é isso. A Bíblia ensina e é clara que aqueles que pregam o evangelho eles devem viver do evangelho. Mas ele quis dizer que ele quis dar o exemplo, e aí ele vai tocar, disse, para aí, aqueles que não querem trabalhar, estão bem, que têm condição de trabalhar e não querem, eles também não comam. E aí essa palavra vai ser pesada, porque diz, quem não quiser trabalhar, também não coma. E aí eles, porque eu ouvi que alguns andam não trabalhando e fazendo coisas vãs. Então Paulo vai dizer que todos têm que trabalhar e seguir vivendo a vida normal. Jesus vai voltar e nós vamos subir com ele para os ares. Outra coisa que é interessante aqui, que nós uma hora vamos bater no áudio, eu passei por alto no capítulo 2, é que se diz muito, é que se Jesus voltar e tu não estiver preparado, tu vai ficar. Isso é complicado, isso aí para mim não, na minha visão, isso não existe.
Se tu és salvo, tu vai subir. Estando preparado ou não, tu vai subir. Se tu és salvo, tu vai subir. E eu tenho essa convicção que não tem essa história. Que tu vai entrar no tribunal de Cristo e ali no tribunal de Cristo é que tu vai perder quando tu for julgado, porque tu não te preparou, tu não trabalhou, tu não teve a altura. Mas eu não acredito que tu vai ser deixado para trás, porque nós vamos fazer um áudio sobre essa situação. Se diz muito na igreja, não, tem que estar preparado, porque se Jesus volta, tu fica. Eu não vejo isso nas escrituras, embora que seja alardeado. E aí eu te pergunto, sempre fico com aquela dúvida, tá, se tu tá vivo, não tá preparado, tu não sobe? E os que morreram em Cristo, que não estavam preparados, também não vão ressuscitar? Porque eles morreram, mas não estavam preparados. Eles não ressuscitam. Então é uma coisa que você coloca, sempre você gosta de colocar, parece um medo. Se não estiver preparado, tem que estar preparado, a tua lâmpada tem que estar cheia. Eu sei que a gente tem que estar firme no Senhor, mas eu não acredito não creio pelas Escrituras, que a gente tem que viver com medo que se tu não tiver preparado, tu vai ser deixado para trás, porque Deus te deu o Espírito Santo de Deus, e quem não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, não é de Cristo. E se tu tem o Espírito Santo, ele é o selo, ele é o penhor, é a garantia que tu sobe. Se tu não subir, o Espírito Santo não sobe contigo, ele fica, porque Deus te deu, e Deus não pode retomar o seu Espírito sem cumprir a sua palavra. Outra coisa, se tu for infiel, o apóstolo Paulo diz que Deus permanece fiel porque ele não pode se negar a si mesmo. Então eu acredito que tu vai ser salvo como com as calças na mão, mas eu não acredito que tu seja deixado para trás, e nós vamos fazer um áudio comentando sobre isso. Eu deixei passar essa parte aqui, não me dei conta, porque eu tenho lido alguns livros que dizem, não, quem é salvo estiver preparado, opa, se tu é salvo, para mim tu sobe. Não tenha, se tu tem o Espírito de Deus, tu tem o penhor do Espírito na tua vida, tu vai subir, não tem como tu ficar. E aí vão entrar, quantos já morreram salvos, mas que não estavam preparados, que nunca cresceram, que não tiveram preparação nenhuma. Aí eles não vão ressurgir. Então são essas coisas, eu não acredito, mas tem gente que acredita, eu respeito. Eu não estou dizendo que eu estou certo, eu digo que eu creio que não seja desse jeito, e outros creem de outro jeito. Um dia nós vamos crer tudo de uma mesma forma, mas hoje a gente ainda tem essas ideias. Eu não creio desse jeito. Eu creio que se tu é salvo, tu toca a trombeta e tu sobe. E aí quando nós entrar no tribunal de Cristo, aí tu vai perder. Porque o tribunal de Cristo não é para ver se tu é salvo, não, é para ver o que tu fez com a tua salvação. Tu vai deixar de receber recompensa, tu não vai ser honrado, que é diferente. E eu deixei passar, mas isso aqui nós outra hora vamos fazer um áudio sobre essa situação. Então aqui no final Paulo vai falar sempre sobre não nos cansar jamais de fazer o bem, embora que pareça que a gente não sei, muitas vezes tu parece que tu faz o bem e não recebe nada. Fica tranquilo, a ingratidão é uma grande bênção na nossa vida, porque quando nós não recebemos nada dos homens, nós vamos receber do nosso Senhor. Então não te preocupa quando tu faz as coisas ninguém reconhece. A ingratidão é uma bênção para nós, porque se nós recebemos dos homens, nós já recebemos o nosso galardão. Agora, quando nós não recebemos dos homens, nós vamos receber o nosso galardão do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então muitas vezes, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente faz e a gente quer um reconhecimento e a gente fica chateado, não, fiz e ninguém deu bola, ou ninguém reconheceu, ninguém me agradeceu, ninguém disse muito obrigado. A gente está sempre fazendo algo, ajudando, e ninguém dá importância. Isso é uma bênção para a nossa vida, porque se os homens já nos honrarem, nós já recebemos uma recompensa. Agora, quando a gente faz as coisas e não recebemos nada de ninguém, pode ter certeza que nós vamos receber do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, que venha de encontro ao nosso coração, e que nós possamos estar prontos e aptos, Senhor, a cumprir a tua palavra a cada momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.